Olá a todos, eu me chamo Giovanni, sou do TLC de São Sebastião do Paraíso e fiz o 52º TLC em abril de 2012. Tenho 30 anos e fui convidado pela diretoria do TLC da nossa cidade a passar uma reflexão através de um vídeo sobre buscar as coisas do alto. Essa passagem se encontra em Colossenses 3, versículos de 1 a 4. Então eu vou fazer a leitura dela para que a gente possa se contextualizar. Se, pois, ressuscitaste com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas da terra. Pois morrerei, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo em vossa vida se manifestar, então vós também com ele serei manifestados em glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse pequeno trecho da carta de São Paulo aos Colossenses nos convida a fazer algumas reflexões, pensar em alguns tópicos que eu já separei aqui para a gente meditar. O servo de Deus, Padre Léo, que hoje já se encontra na pátria celeste, escreveu um livro muito bom e eu sugiro inclusive a leitura desse livro pensado nesse versículo, Buscai as coisas do alto, que eu recebi com muito carinho de um amigo telecista, Tarcísio, 2012. Foi uma das primeiras leituras espirituais que eu fiz na minha vida de cristão. Recomendo, principalmente aqueles que estão com pouco tempo de caminhada e necessitam de uma leitura que realmente nutre a sua alma e ensine propósitos legítimos da nossa Santa Igreja. Primeiro ponto que isso traz é a união do Cristo celeste com o princípio da vida nova. O São Paulo convida aquela comunidade a viver uma vida nova em Cristo. Mas o que seria isso? Primeiro, a realidade já era do Cristo ressuscitado, porque isso é pós o Evangelho. Então a gente já tinha vivido a paixão de Nosso Senhor e a gente já era uma igreja. A gente já era a igreja cristã, já era uma era cristã. Então o Cristo celeste já era aquele que tinha mandado o Espírito Santo, que já havia acontecido Pentecostes. E essa realidade do Cristo celeste era diferente do que essas comunidades estavam acostumadas, com o conceito patriarcal, que também faz parte da nossa igreja. E a gente vai desenvolver isso um pouquinho nesse vídeo também. Então, viver o Cristo celeste é viver uma realidade ressuscitada. Então, algumas coisas devem morrer. E onde que a gente deve buscar essas coisas que devem morrer em nós? Que é o que a gente fala de buscar as coisas do alto. A primeira coisa é a morte do pecado na nossa vida, né? A igreja nos ensina que existem 3 naturezas pecaminosas, né? Que é o pecado venial, o pecado mortal e o pecado contra o Espírito Santo. Basicamente, o pecado contra o Espírito Santo nos desliga totalmente do céu, no sentido de nunca conseguirmos ir para lá e não tem perdão, que é simplesmente negar que não existe salvação. Basicamente, assim, negar que não existe salvação, blasfemar contra o nosso Senhor. Os pecados mortais, né, a gente conhece pelos mandamentos de Deus, né, eles nos remetem a fazer essa reflexão, e eles nos matam no sentido, eles são considerados mortais porque eles nos condenam a não estar com Deus na sua plenitude, a não ganhar as coisas do alto. Então, o primeiro ponto que a gente luta é contra os pecados mortais, né? E os pecados veniais são aqueles que ofendem a Deus, mas que não nos separam de Deus. Eu considero ele aquelas briguinhas de irmão por causa do último pedaço de pão, quando você está comendo, alguma coisa assim. Não vai deixar de ser seu irmão, você não vai deixar de gostar dele, mas você fica assim, poxa, ele foi um pouquinho egoísta comigo e tal. Então, onde que a gente tem que buscar as coisas do alto? Vencendo isso. E quando a gente começar a vencer essas coisas, buscar as virtudes, né? A bondade, a temperança, a paz interior, não no sentido meditativo da paz interior, né? Vamos falar assim, mas a paz interior no sentido que em todos os conflitos você está alicerçado em Deus. Então, nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos em que a morte parece ser certa, a gente tem a paz de saber que Deus está conosco o tempo todo. E o crescimento das virtudes é o que faz a gente, como diria Santa Teresa d'Ávila, mesmo a passos lentos, buscar a Deus, crescer em Deus, viver crescer nas nossas moradas interiores à busca de Deus.
Um ponto que chama bastante atenção nessa leitura é Cristo sentado à direita de Deus. Como eu falei, a igreja veio do judaísmo, né? Daquele período do Deus Pai que se revelou a Abraão, fez com que Abraão buscasse a terra de Canaã e toda a história do povo hebreu, todo esse povo. E dentro dessa era muito característico o primogênito, que é aquele que herdaria essa missão, sentar à direita do pai, do patriarca. Então, quando a gente fala que Cristo está sentado à direita do Pai, ele está junto nessa missão com Deus Pai. O nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, vivemos a igreja do Cristo Celeste e ele está à direita do Pai conosco, né? Para lutar essas batalhas, se doar na Eucaristia, se doar nos sacramentos, está disposto sempre a perdoar nossos pecados a partir de nosso arrependimento e fazer com que a gente busque cada vez mais a Ele. Pensar nas coisas do alto e não da terra. As preocupações mundanas nos trazem a muitas vezes esquecer a Deus. Seja o carro que quebrou, problemas conjugais ou no namoro, para quem está vivendo essa fase, seja as dívidas, seja nossos amigos, os problemas. E muitas vezes a gente deve buscar as coisas de Deus. Obviamente, um leigo, que não é um padre, que não é uma religiosa, ele vai ter uma vida de oração, por exemplo, menor que essas pessoas. Porque realmente, quando Deus chama a gente dentro do protagonismo leigo, a ser a nossa igreja domiciliar é mais importante. A nossa família é mais importante. A partir do momento que eu me caso, que eu tenho meus filhos, ou que eu tenho um projeto parecido com esse, eu tenho que buscar viver Deus ali dentro. Então a minha oração seja um pouco mais escassa, mas a educação que eu levo aos meus filhos leve a Deus. Porque eu faço parte da criação de almas para o céu. Talvez eu não consiga rezar as 1000 Ave Marias, mas eu consigo meditar o Evangelho com minha noiva. Talvez eu não consiga participar da missa todos os dias, mas eu consigo me preparar melhor para aquela missa semanal ou 2 vezes da semana que eu vou. Né? E nisso me doar mais na hora que eu estiver na presença de Deus, e saber que tudo que eu faço na terra é para Deus e não para mim. Né? Se eu busco melhorar, se eu busco crescer, se eu busco fortalecer, se eu busco ser um bom esposo, se eu busco ser um bom pai, tudo é para isso. Né? Morrer em nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Essa é uma meditação muito linda. Por quê? Porque ela tem uma base escatológica. Quando a gente fala de escatologia na igreja, essa palavra parece um pouco difícil, mas ela tem um princípio interessante, que é começar a entender as coisas na terra que vão ser vividas no céu. Muitas coisas são escondidas, igual como é que vai ser a ressurreição, nossos corpos gloriosos, o que a gente vai fazer durante a eternidade. E aqui São Paulo, nos afirma que vamos morrer e nossa vida está escondida no Cristo. Os santos têm essa vantagem de já viver essa vida plena em Cristo, mesmo ainda não tendo ocorrido a ressurreição total, a segunda vinda do nosso Senhor, nosso Salvador. E é uma meditação muito profunda, muito bonita, porque todas as vezes que a gente para pensar, a gente se limita às coisas que são da terra. Por quê? Porque a gente só tem essa realidade. E por mais que a gente vislumbre, por mais que, mesmo que a gente chegue numa sede espiritual magnífica, que o próprio Deus venha à Terra, como ele fez em diversos santos, como Santa Faustina, a gente ainda não vai ter toda essa compreensão. E essa é a beleza da escatologia. Ela só se nutre com a esperança. Por mais que a gente tenha um vislumbre, uma sede espiritual, uma força muito forte de entender um pouquinho do que é a vida nova em Cristo, fora da terra, quando eu falo fora da terra, fora dessa vida que a gente vive hoje. Nós somos a igreja militante, a igreja que luta para fazer parte da igreja triunfante, que é a que já contempla o céu. Então, a igreja militante, que está nessa luta, não consegue entender como é que é a igreja triunfante. Mas a igreja triunfante entende a militante. E ela está para nos ajudar. Então, esse sentido escatológico, de a gente vai morrer e nossa vida está escondida em Cristo. A beleza disso. Por isso que a gente nunca pode esquecer de pensar nas coisas do alto. Porque se a gente se apegar às coisas da terra, a gente não vai conseguir viver essas coisas do alto.
que a gente vai eliminar por simplesmente eliminar. E, por último, uma promessa muito interessante que Paulo reafirma, que o próprio Cristo afirmou na sua ascensão ao céu, é o quê? A manifestação desta glória. Deus vai voltar e manifestar essa glória na gente. Seja em juízo particular no momento da nossa morte, ou seja na sua segunda vinda, que ocorrerá a ressurreição. E o conselho que eu dou quando a gente entende essa manifestação dessa glória é estar preparados. Não ter medo. Porque muitas pessoas pensam que o temor a Deus é ter medo do inferno, ou ter medo de coisas desse sentido, mas não, o temor a Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Está relacionado ao primeiro mandamento, amar a Deus. Então buscar as coisas do alto e o primeiro mandamento está muito correlacionado. E o livro de Eclesiastes nos convida a entender sobre as vaidades nossas, a vaidade mundana, né? Tanto que tem o famoso versículo vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. Né? Quando a gente começa a ser humilde o suficiente para entender que somos extremamente vaidosos, que temos esse apego com coisas pequenas e supérfluas. Digo por mim, eu tenho muito apego às coisas ainda, terrenas. Preciso crescer, preciso meditar para melhorar. Esse pequeno trecho da nossa Sagrada Escritura traz luz a ver que vamos buscar as coisas do alto. Comecemos a passos lentos a crescer nesses castelos interiores nossos da busca do nosso Senhor Jesus Cristo. E que para tudo isso tenhamos uma única certeza. Como diria a música do Dunga, o meu lugar é o céu. E eu vos falei tudo isso, todo esse manifesto de amor para a busca celeste, porque eu amo e vivo um Deus trino que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem a todos. Salve Maria Santíssima.